Olá, AdoraCast, mais um episódio. Vamos falar hoje sobre avivamento. Algo que, meu Deus, eu ouço ouvir há 30 anos atrás, no mínimo, 30 e tal, tempos que eu me converti ao Senhor na sua palavra. Eu era do mundo. Eu não nasci no tal berço evangélico. Nem quero isso. E também nunca vi em nenhuma loja vender esse tal desse berço. Mas avivamento, o que seria esse tal de avivamento que eu ouço falar e tanta gente esperando, falando, profetizando, dizendo isso? Uau! Vamos olhar a palavra em primeiro lugar e vamos tentar entender juntos aqui o que de repente pode ser esse tal desse avivamento. Então, 2 Samuel, queridos, capítulo 6, lá no versículo 7, a gente vê o transporte do avivamento. Por que do avivamento? A arca do Senhor, Êxodo capítulo 25, quando Deus ali fala com Moisés nos textos e ele fala sobre essa arca, a presença de Deus, e Deus marca aquele lugar, a arca, como o lugar que ele habitaria, que ele falaria com Moisés, que teria a sua presença naquele lugar. Uau! E quanto que de lá, né, de Êxodo capítulo 25, e vamos datar até 2 Samuel capítulo 6, versículos 7, 8, 9, 10, 11. Quantas coisas aconteceram, boas e também ruins. Por quê? Porque existia a presença de Deus na arca e as pessoas não deveriam brincar com isso. Por quê? Porque era o avivar naqueles dias. E dentro da arca, então, vamos já entender isso juntos, tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Uau! A vara de Arão que floresceu, uau! E o maná, uau! Nos dias de Davi existiam esses elementos ali, e a arca do Senhor, então, ela levava a presença de Deus. E esse momento, então, de 2 Samuel, capítulo 6, havia um avivamento, então, sobre Israel, porque muitas coisas estavam acontecendo, vitórias, tantas conquistas, tantas coisas boas, o reino de Davi sendo aprovado por Deus e também pelo homem, tantas coisas lindas acontecendo, e eles ali felizes, cheios de alegria, cheios de tudo aquilo que Deus estava fazendo, estavam então transportando para Jerusalém, onde iria ser, já era a capital, né, de todo o reino de Davi, dali que ele iria então ser o rei, né, e administrar tudo aquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Uau, uma coisa muito ruim, muito estranha acontece nesse transporte, porque eles não estavam levando a arca adequadamente e os bois tropeçam e um homem chamado Uzá, ele coloca a mão ali na arca tentando até consertar aquilo que estava errado e ele não deveria fazer isso e ele morre. E isso trouxe a Davi um sentimento terrível de culpa, de tristeza, e não só sobre ele, mas também sobre Israel. Um momento difícil naquele momento, e tudo aquilo que eles estavam vivendo, e que nós podemos então ver avivamento, que são as coisas que nós estamos esperando. Ele se vê num lugar muito, muito, muito difícil, porque ele não gostaria de ter visto aquele homem morto e também por tudo aquilo que estava acontecendo nesse transporte de alegria, transporte de tantas coisas, milagres acontecendo sobre Israel, e ele fica então numa posição muito difícil diante de Deus, diante dos homens, e Davi realmente ele ficou triste com tudo aquilo que estava acontecendo, mas por quê? Porque eles estavam fazendo a coisa da maneira errada. Agora, por que errado? Por que a maneira errada de fazer? Porque não se deveria, por exemplo, tocar na arca, não se deveria fazer a coisa de qualquer jeito. E Davi ele não prestou atenção nisso, e eu percebo o quanto que, em primeiro lugar, avivamento não pode ser algo ligado, queridos, a essas coisas. Não que eu esteja dizendo que naqueles dias não estava acontecendo o avivamento, porque estava. Mas eu percebo que hoje nós temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente chama de avivamento, naquilo que a gente, espera em relação a isso. Porque eu não consigo enxergar, presta atenção nisso, vamos ser muito retos naquilo que a gente está falando. Eu não consigo enxergar maior avivamento do que a salvação que Deus trouxe
a nossa vida e a transformação diária. 2 Coríntios capítulo 3 fala isso. De glória em glória. Diariamente o Senhor tem nos transformado e transformado a nossa vida e avivado a nossa história. E não existe avivamento maior do que esse. O que Deus está fazendo no teu coração, na tua vida e transportou você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não existe algo mais poderoso do que isso. Agora, obviamente, existem coisas que Deus nisso faz, mas que, sinceramente, olhando para a própria palavra, ela já traz o avivamento. Por exemplo, nós estamos esperando curas, milagres, prodígios, maravilhas, coisas acontecerem. Espera lá, pega então Marcos capítulo 16 e avance nisso, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, aquilo que acontece em Atos capítulo 2. Uau, um grande avivamento, porque eles creram naquilo. Então o avivamento está dentro de você, está dentro de mim. E Deus quer nos mostrar isso. Nós somos o lugar do maior avivamento que Ele fez na face da terra. Não existe coisa para acontecer, existe sim para acontecer através de você e você ser esse lugar que Deus pode, liberar a sua glória, a sua presença, como estava ali na arca, a palavra dele, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, o milagre, o prodígio e o maná, a provisão, a prosperidade, aquilo que Deus quer fazer nesse tempo na tua história e na minha. Você é o avivamento, eu sou o avivamento, nós podemos ser o avivamento. Percebe isso? Deus tem querido nos ensinar e nos avivar em relação a isso, mas o avivamento está dentro de nós, mas quanta coisa que nós temos ouvido falar de avivamento, que na verdade, queridos, são historinhas para, sabe o que? Chamar atenção, formar grupos, vender coisas. Sim, fazer grandes espetáculos, sendo que o avivamento, em primeiro lugar, somos nós, é você, sou eu. Eu sou o lugar onde Deus habita, a glória de Deus está sobre mim. É isso que a palavra diz. Nós somos o lugar onde Deus está, então Deus tem querido restaurar esse lugar, e esse lugar, sim, dá todos os passos certos para aquilo que Deus tem. Se nós temos uma Jerusalém, e se nós estamos indo em direção a ela, como a arca estava indo no dia de Davi, no dia de Uzá, no dia que nós vamos falar agora, de Obed-Edom, nós precisamos prestar atenção em uma coisa. Nós precisamos dar os passos certos e precisamos ser coerentes. O que é coerente? Nós precisamos ser éticos, olhar a palavra de Deus e ver o que realmente a palavra de Deus nos diz em relação ao avivamento. O maior avivamento é você. O Espírito Santo veio ali em Atos capítulo 2, foi um maior evento e não vai existir outro. Ele já existiu e ele já está aqui. Ok? E nós podemos sim ativar através das nossas vidas, através daquilo que nós somos nesses dias. Beleza? Tem entendido isso? Agora vamos falar um pouco sobre Obed-Edom e o que aconteceu ali sobre a sua vida e tudo aquilo que estava à sua volta. Não existe maior avivamento do que esse. Yes! Aleluia! O avivamento em quarentena. Você já ouviu isso? Sim. O avivamento tão esperado, sonhado de Davi. E como muitos sonham por aí, ele foi parar dentro da residência de Obed-Edom e da sua família, a arca do Senhor. E eles poderiam ter morrido, sim ou não? Claro, se Uzá morreu, por que Obed-Edom não poderia? Mas sabe qual foi a maior diferença? O avivamento dentro de uma estrutura. Dentro de um homem que entendeu isso. O que é ser zeloso através de uma direção. Nós não podemos esquecer isso. O avivamento não é bagunça, não é baboseira. O avivamento não é pili-pim-pim, mágica. O avivamento, ele vem através de homens zelosos. É isso que eu tenho visto. O avivamento vem de homens que nem esperavam que poderia vir alguma coisa por eles. Tanta simplicidade. Isso é um verdadeiro avivamento. De homens que entenderam que o avivamento, em primeiro lugar, surge dele mesmo. E foi isso que aconteceu ali, no meio de tanta espera e expectativa de um grande resultado de coisas, avivamento. O avivamento foi para a quarentena, dentro de uma residência, de uma família. E eles ali mostraram ser zelosos. Uzá, ele tem um perfil de um homem que tocou erradamente, apesar de que ele quis ali, resolver a situação. Mas ele errou, porque ele não deveria tocar naquilo que ele não poderia. Apesar de ser destemido e querer fazer alguma coisa, porque os bois tropeçaram. Agora, Obed-Edom é um outro perfil de um homem zeloso, simples,
e que foi mediante a palavra do rei, a direção da arca está ali dentro da sua casa, e ele se protegeu e se guardou nisso, dentro daquilo que ele estava debaixo e protegido. Isso é muito especial nesses dias, nós temos um pleno entendimento disso. Obed-edom, depois que a arca sai da sua casa, ele foi o protetor da arca. Enquanto a arca saía, está em 1 Crônicas 15, 24. A palavra diz que Obed-edom foi colocado para ser aquele que protegia, que guardava, que estava ali no serviço que o rei havia o colocado. Quanto que isso é importante, queridos? Que o avivamento somos nós somos o lugar. Nós somos o lugar do zelo de Deus, do zelo da sua palavra, do zelo do seu milagre, do zelo, queridos, intenso, em nome de Jesus, por aquilo que a gente entende que é prosperidade, porque Obed-edom prosperou. Ele prosperou coisas que ele nunca tinha visto na sua vida, e com certeza, e é isso que Deus tem para você nesse momento, na tua história, de coisas que nascem em você, e não nesse avivamento fabricado, não esse avivamento de plástico, maquiado, de pessoas que usam plataformas, de pessoas que usam pessoas, de pessoas que usam situações, e pessoas que querem usar o Espírito de Deus, mas isso acaba, queridos. Isso é enlatado. Isso tem prazo de validade. Agora, o avivamento em você é eterno. O avivamento que Jesus ensinou para os seus discípulos: vão, façam discípulos, vão, preguem o evangelho a toda criatura, vão, ministrem, cura, milagres, prodígios. Agora, sim, dentro de uma ética, dentro de um lugar que o avivamento sou eu, e não é aquilo que eu posso me projetar a partir disso. Não projete avivamento, não espere por essas coisas. Viva um avivamento que já está aí, existente em você, que começou sim, se podemos datar, em Jesus e nos seus discípulos, e nós estamos aqui até hoje, de uma igreja que se levantou no evangelho do reino, no evangelho do arrependimento, de mudanças de atitudes diárias. Não que somos perfeitos, mas nos protegemos na nossa pequenez e vivemos coletivamente uma amizade, unidos em um mesmo propósito. E não de uma maneira sozinha, o avivamento da maneira que eu quero, e eu quero me projetar a partir de mim mesmo, e para que eu seja o maior beneficiário disso. Não, isso não é avivamento. O avivamento já começou. O avivamento é você. O avivamento sou eu. O avivamento é aquilo que Deus está fazendo nesse momento na tua vida, nessa quarentena, dentro da tua casa, te estruturando. O zelo, a proteção, o temor, o arrependimento. São coisas que estão aí em você. E isso traz prosperidade. Creia nisso, nesse momento. Isso está trazendo coisas eternas, coisas que você nunca viu, nunca ouviu, que jamais penetrou no teu coração. 1 Coríntios capítulo 2, 9. É o que Deus está fazendo nesse momento, nessa quarentena. Avivando você, as tuas estruturas. E a partir disso, sim, nós vamos a Jerusalém. E nós vamos levar tudo aquilo que está no coração de Deus. Juntos, unidos em um mesmo propósito. O avivamento já chegou. Yes! Toma posse dele. Viva ele intensamente. Aleluia! Deus te abençoe muito. Tchau.